Opa, estamos de volta. Então parei no Rousseau e na sequência aqui no esquema vocês têm o Diderot, o d'Alembert e a Enciclopédia. A Enciclopédia foi uma obra coletiva com a participação de vários intelectuais iluministas, organizada pelo Diderot e pelo d'Alembert. A obra, então, sintetizou a visão de mundo do iluminismo, conhecimento científico da época, né, século XVIII, mas com aquela visão de mundo do iluminismo, e difundiu o pensamento iluminista. Então, os autores da enciclopédia, de uma forma geral, os iluministas, passaram a ser chamados de enciclopedistas. Foi uma obra fundamental, né, para reunir o conhecimento da época e difundir o pensamento iluminista. E mais dois pensadores não, mas um pensador e uma corrente de pensamento associado ao iluminismo merece a nossa atenção aí para as provas. Na ordem cronológica, a primeira delas é o grupo dos fisiocratas. Físio significa natureza, cracia, poder. Os fisiocratas foram iluministas, economistas iluministas, precursores do liberalismo econômico. Alguns consideram que eles foram os primeiros economistas liberais. Esses fisiocratas agiram principalmente na França. E eles se destacaram por defenderem a propriedade privada, né, um elemento básico no pensamento liberal, defenderem a liberdade econômica, a livre iniciativa, o livre comércio, né, defenderem a redução dos impostos, a redução das taxas, ou seja, aquele programa associado ao liberalismo. E uma frase dos fisiocratas, ou uma frase associada aos fisiocratas, ficou famosa, que é a frase laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. Dê liberdade para a produção, a livre produção, dê liberdade para passar, para transportar, para distribuir, para vender, dê liberdade para o comércio. Então, é a livre iniciativa, a liberdade para investir e produzir, a liberdade para vender, a liberdade, né, para praticar o comércio, a liberdade para comprar. Então, virou o lema famoso do pensamento liberal. Esse lema foi cunhado pelos fisiocratas. Nasce aí com a fisiocracia na segunda metade do século XVIII, na França. Os fisiocratas receberam o nome de fisiocratas porque, na visão deles, a base da riqueza da sociedade é a terra. É a capacidade de produzir gêneros agrícolas, é a agricultura, né? É a natureza. Que a indústria vai depender da agricultura, que o comércio, serviços vão depender da agricultura. Logo, a agricultura é a fonte principal de riqueza. Então, a fisiocracia foi uma corrente do pensamento, a primeira corrente do pensamento liberal econômico, inserida no iluminismo, defendendo a liberdade econômica, o livre comércio, a redução dos gastos públicos, né, defendendo a livre iniciativa, portanto, criticando o mercantilismo, a intervenção da monarquia absolutista na economia, os impostos excessivos, né, da monarquia absolutista, mas acreditando que a principal fonte de riqueza era a terra, a principal atividade econômica, a agricultura. Esse pensamento liberal, iluminista, ele foi aperfeiçoado pelo escocês Adam Smith, autor que para muitos é o livro mais famoso de economia de todos os tempos, né? A Riqueza das Nações, ou, no título completo, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Olha a data em que ele lançou esse livro, 1776, o ano da proclamação da independência dos Estados Unidos. Aliás, o Adam Smith defendeu a independência americana. Para muitos, o Adam Smith é o verdadeiro pai do liberalismo econômico, ou o principal dos pais do liberalismo econômico. Ele é posterior, um pouquinho posterior à fisiocracia. Ele foi influenciado e concordou com várias ideias da fisiocracia, crítica ao mercantilismo, crítica à intervenção do Estado na economia, crítica aos impostos excessivos, defesa do livre comércio, da livre iniciativa, da propriedade privada, né? Ou seja, defesa do capitalismo, propriedade privada, liberdade econômica e tal, comércio, produção voltada para o comércio. Agora, na visão dele, os fisiocratas estavam enganados porque a principal fonte de riqueza não é necessariamente a terra e a agricultura. Pode até ser, mas na visão dele a principal fonte de riqueza é o trabalho. É o trabalho que gera riqueza. Em alguns casos, dependendo dos recursos, né, da natureza onde uma comunidade, uma coletividade, uma sociedade está vivendo, aquilo pode até favorecer a agricultura. Mas pode ser uma região onde a agricultura não tem como se desenvolver. Mas é o trabalho, no caso, é especializar na atividade industrial, na mineração e em outras atividades.
Então, o que é que agricultura, indústria, comércio, mineração têm em comum? O trabalho, a capacidade de produzir, de gerar riqueza, a especialização, a divisão de trabalho. Né? Então, é esse aspecto do pensamento do Adam Smith que foi o mais influente no desenvolvimento da ciência econômica. Os fisiocratas anteciparam a ideia da liberdade econômica, né, da crítica ao mercantilismo. O Adam Smith manteve isso, aperfeiçoou e inova com essa defesa, né, da riqueza sendo oriunda do trabalho. Okay? E ele também desenvolve o conceito da mão invisível, que está associado àquela ideia da lei da oferta e da procura. Quer dizer, na medida em que nós somos movidos por interesses egoístas de comprar ou de vender, mas havendo liberdade para as pessoas poderem produzir, né, poderem comprar, e em clima de concorrência, é como se elas fossem guiadas por uma mão invisível, que no final vai atingir um estado de mercado autorregulado de forma natural, que não pode sofrer interferência, nem intervenções do Estado propriamente dito. Ou então, se tiver... Bom, tem que taxar, né? Tem que tributar, vai ter que ter algum tipo de interferência, mas que seja a mínima possível. Beleza? Bom, qual foi então a influência política desse pensamento iluminista? Então, coloquei 3 pontos. Então, vai ser influente no desenvolvimento das doutrinas do liberalismo e do socialismo também. Porque, embora a maioria desses pensadores não sejam pensadores considerados precursores do socialismo, tirando Rousseau, que não foi socialista, mas desenvolve uma crítica à propriedade privada, a gente vai ter outros pensadores de linha iluminista, menos conhecidos, que não aparecem nos vestibulares, mas que defenderam ideias consideradas ideias comunistas ou socialistas. Então o iluminismo, com essa defesa da ideia de progresso, de explicar cientificamente como funciona a realidade, ele vai dar origem a uma corrente liberal, que é a mais famosa em termos de pensadores, e uma corrente socialista. Ambas acreditando que é possível explicar a realidade do ponto de vista racional e científico. Ambos criticando o antigo regime. Ambos defendendo o progresso. Ambos buscando alcançar a felicidade. Só que um, na corrente do liberalismo, por meio da propriedade privada, no caminho do capitalismo. E o outro na corrente do socialismo, por meio da abolição da propriedade privada e na direção, né, do socialismo ou do comunismo, se vocês preferirem. Mas quando aparece assim em provas, os pensadores iluministas são os pensadores iluministas associados ao liberalismo, o que acaba, né, levando muita gente a confundir uma coisa com a outra. E as outras 2 influências do iluminismo, né, vai ser a Revolução Americana, que eu vou comentar agora, rever com vocês agora, e a Revolução Francesa. São 2 revoluções, em parte, inspiradas no pensamento iluminista, ou mais precisamente, na corrente liberal difundida pelo iluminismo. Tudo bem? Bom, posto isso, o que é que nos interessa de revisão sobre a formação dos Estados Unidos? Primeira coisa, lembrar que do início do século XVII até o final do século XVIII, até a década de 1770, os ingleses, os britânicos, estabeleceram na costa leste do atual Estados Unidos 13 colônias. As 13 colônias britânicas ou 13 colônias inglesas na América. Essas colônias, né, tinham, para o padrão do sistema colonial, uma autonomia considerável. Cada colônia tinha a sua própria assembleia, formada, né, pela elite dos colonos. Essa assembleia tomava decisões por conta própria, como se fosse uma espécie de um mini parlamento, né, em cada colônia, reconhecia a autoridade da metrópole, né, o poder do rei, do parlamento metropolitano, de um primeiro-ministro, mas na prática a metrópole não controlou no primeiro momento com mão de ferro essas colônias, foi a chamada negligência colonial, negligência salutar. Então as colônias foram se desenvolvendo acostumadas com essa relativa negligência, essa relativa autonomia. Isso aí foi central para a gente poder entender a Revolução Americana, porque quando a Grã-Bretanha resolve mudar de atitude e adotar uma política colonial mais rigorosa, aí os colonos reclamaram, porque eles estavam acostumados, né, com essa negligência. Outra coisa que é bom a gente lembrar, que nesse processo de colonização inglesa da América do Norte, os puritanos se destacaram. Aqueles calvinistas que no primeiro momento, lá na Inglaterra, foram perseguidos, né, por questão religiosa, perseguidos pela monarquia absolutista anglicana, e muitos fugiram, né, para as 13 colônias e tiveram um peso decisivo na construção daquelas colônias. Outra coisa que merece a nossa atenção,
lembrar que essa colonização, grosso modo, se dividiu em dois modelos: as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, as colônias de povoamento, e as colônias do sul, as colônias de exploração. A parte norte dos Estados Unidos, conhecida também como Nova Inglaterra, é uma região com clima, com vegetação semelhante ao da metrópole. Então, o que era possível produzir em termos agrícolas naquela região, você podia produzir na própria metrópole. E lá eles não encontraram nem ouro nem prata. Então não fazia sentido desenvolver uma colonização de exploração, como, por exemplo, Portugal adotou no Brasil, ou a Espanha adotou no México, sei lá, no Peru e na Bolívia. Não fazia sentido. Então a gente vai ter nessas colônias do norte uma colonização que recebeu mais essa mão de obra que estava fugindo ou de perseguição política, ou então buscando melhorar suas condições de vida, né, ali nas colônias. O trabalho que passou a predominar foi o trabalho livre, tinha escravos sim, mas predominou o trabalho livre. O tipo de propriedade rural mais típica era a pequena propriedade rural, um minifúndio, né, com uma policultura. E nas cidades da região norte, a gente vai ter o desenvolvimento de um comércio pesqueiro, um comércio de madeira, né, para a metrópole, o famoso comércio triangular, que muitas vezes era ilegal, mas que as autoridades britânicas tapavam os olhos para aquela ilegalidade, não controlavam com mão de ferro. Quer dizer, os colonos levavam produtos lá para a África, onde eles trocavam por escravos, levavam os escravos para o Caribe, né, ou para as colônias inglesas no Caribe, ou para colônias de outros países, ou então levavam os escravos ali para a parte sul, levava lá no Caribe principalmente, trocava por melaço, açúcar ou melaço, levava lá para as 13 colônias, transformava aquilo em rum e depois vendia o rum, né, a pinga, lá na África, trocava por escravos, depois levava para o Caribe, né, vendia os escravos e obtinha mais melaço, levava. Então ficava naquele comércio triangulações. América do Norte, quer dizer, 13 colônias, África, Caribe, 13 colônias, África. Faz então tal comércio triangular, permitindo a acumulação de capital nas mãos dos comerciantes coloniais. A parte sul mais quente, mais úmida, lá a gente vai ter a colonização típica de exploração mercantilista, utilizando a mão de obra africana, né, de escravos negros, naquele sistema de plantation, latifúndio, a grande propriedade rural, monocultor, cultivando praticamente um único produto, voltado para exportação. Esse produto voltado para exportação, durante uma parte do período da dominação britânica, foi o fumo, o tabaco. Aí no finalzinho do domínio britânico, né, o algodão começa também a ser cultivado, mas durante uma parte foi o tabaco, foi o fumo. Bom, mas as duas regiões convivendo, né, com um sistema colonial frágil, né, fraco, né, que concedia autonomia, né, que não cobrava impostos de forma excessiva, tolerava o tal comércio triangular, né, contrabando e tal. Quando a Inglaterra entrou em guerra, a Grã-Bretanha entrou em guerra com a França, a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, uma guerra que teve motivação lá na Europa, envolvendo política de balanço do poder, mas teve sobretudo motivação colonial imperialista, disputa por territórios na América e disputa por territórios na Índia. A Grã-Bretanha derrotou a França, tomou vários territórios que a França possuía na América, sobretudo Quebec, né, no Canadá, conquista uma área que era disputada entre França e Grã-Bretanha, que era o Vale do Ohio, né, ali a oeste, né, das 13 colônias, e sai com uma grande vitoriosa, a Grã-Bretanha, com uma grande vitoriosa dessa guerra. Acontece que a guerra custou muito caro para a Grã-Bretanha, e a dívida pública disparou. E o Império Colonial Britânico ficou muito grande. Resultado, a Grã-Bretanha não podia mais manter um colonialismo frouxo, negligente. Ela tinha que rever a sua política colonial para melhor controlar as colônias que agora estavam localizadas num império muito maior, né? Haviam sido ampliadas, o território colonial tinha sido ampliado. Além disso, como a Grã-Bretanha adquiriu uma dívida pública muito grande, o Estado britânico, por causa da guerra, então, na visão dos governantes britânicos, era necessário aumentar os impostos em cima das 13 colônias para poder pagar essa dívida. E, ao mesmo tempo, estabelecer um sistema colonial mais rigoroso sobre as 13 colônias, né? Um mercantilismo mais rigoroso. Quer dizer, aumentando os impostos, impondo monopólios, combatendo o contrabando, né? Acabando com a autonomia dos colonos. Resultado, essa nova política colonial gerou um confronto, um choque entre a Grã-Bretanha e as 13 colônias.
as 13 colônias querendo recuperar a sua autonomia, a sua relativa liberdade original, mas também com os colonos influenciados pelo pensamento iluminista, que estava se espalhando entre os colonos, né? O resultado vai ser a junção dessa influência do iluminismo, de tradições políticas britânicas, né, da própria Revolução Inglesa, em satisfação com a nova política colonial. O resultado foi o quê? Foi a Revolução Americana, a luta pela independência das 13 colônias, a luta pela independência dos Estados Unidos. Ok? Então vocês têm ali, ó, continuando o esquema, a Revolução Americana, o movimento de independência das 13 colônias, levando à formação dos Estados Unidos da América. Foi uma revolução nacionalista e liberal. Nacionalista porque vai querer estabelecer uma nação separada, né, da Grã-Bretanha. Liberal porque o objetivo político era criar um novo regime inspirado nas ideias do liberalismo. Lembrando que na época não existia a palavra liberalismo, mas as ideias e o regime político criado, né, pelos americanos vão servir de base para o pensamento liberal. Então, quer dizer, foi um movimento liberal antes do aparecimento da palavra, né, liberalismo. Muitos consideram como uma revolução burguesa, porque pelo menos na parte norte dos Estados Unidos, né, o regime político favoreceu o desenvolvimento do capitalismo americano de uma forma mais acelerada, sem as amarras, sem os entraves, né, do sistema colonial britânico. A Revolução foi liderada pelo Congresso Continental, um parlamento revolucionário com representantes das 13 colônias. Entre os representantes, os mais famosos foram Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, George Washington, entre outros. Então a gente não vai ter uma única liderança, e sim uma liderança coletiva nesse movimento. Estourou uma guerra pela independência dos Estados Unidos, a Guerra da Independência Americana. O Congresso Continental criou um exército revolucionário, que ficou sob o comando do George Washington, né, que era um dos deputados do Congresso Continental. O George Washington tinha lutado na Guerra dos 7 Anos, tinha experiência militar. Foi imensa guerra de independência que formalmente o país declarou sua independência no dia 4 de julho de 1776, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, um documento elaborado pelo Thomas Jefferson, né, mas também com o dedo aí do John Adams, e um documento claramente inspirado no pensamento político inglês, né, de tradição. Depois ia formar o liberalismo, tradição iluminista e liberal, falando do direito de rebelião contra a opressão, falando do direito de busca da felicidade, dos direitos naturais, da soberania popular. Era um dos documentos políticos mais importantes do início da Idade Contemporânea. Um dado muito importante, pessoal, que a gente não pode esquecer é o seguinte: a França, embora vivesse sob o antigo regime e possuísse colônias, a França entra na guerra do lado dos americanos, apoia a Revolução Americana. Não por concordar ideologicamente com a Revolução, mas porque viu na Revolução a oportunidade de se vingar da derrota na Guerra dos 7 Anos, enfraquecer a Grã-Bretanha. A ajuda militar francesa foi decisiva, a França e os Estados Unidos derrotam a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha reconhece a independência americana em 1783. Os Estados Unidos adotaram uma primeira Constituição chamada Artigos da Confederação, mas que deixava a estrutura muito descentralizada, e no final eles aprovaram uma outra Constituição, que é a atual Constituição Americana, que é a Constituição de 1787, estabelecendo um regime liberal na forma de uma república presidencialista, com o presidente sendo eleito de forma indireta, e vejam só, com a divisão do Estado em 3 poderes, seguindo aquela linha, né, do Montesquieu: poder executivo, o presidente, o legislativo, o Congresso, né, e a Suprema Corte, né, o poder judiciário. Alguns falam assim que os Estados Unidos são um verdadeiro laboratório do pensamento iluminista, quer dizer, aplicando ideais iluministas na construção desse regime, um regime laico, inclusive, na separação do Estado em relação às igrejas. Outra característica muito importante: essa república era e é uma república federalista, concedendo ampla autonomia para os governos estaduais, de tal forma que, por exemplo, a questão da escravidão não foi decidida pelo governo central ou pelo Congresso americano. Ficou a critério de cada estado decidir se iria abolir ou manter a escravidão. O resultado nós já vimos. Os estados do norte, por dependerem da mão de obra, por não dependerem da mão de obra escrava, utilizarem a mão de obra livre, eles aboliram a escravidão, que era muito marginal na região norte. Já os estados do sul, por dependerem da mão de obra escrava, preservaram a escravidão, mantiveram a escravidão.
Resultado, surgiu uma única nação, um único país, com duas sociedades diferentes. No norte, uma sociedade caminhando na direção do capitalismo, da plena modernidade, inclusive criando as condições para a Revolução Industrial Americana, e no sul, uma sociedade pré-moderna, tradicional, agrária, pré-capitalista de base escravista. No final, as duas sociedades acabaram se enfrentando na Guerra Civil ou Guerra da Secessão do século XIX. Mas eu falo sobre isso numa outra aula. Ok? É isso aí. Então vocês têm uma lista de exercícios aí com gabarito, né, que eu mandei para vocês e um link para mais questões sobre esse assunto aí na internet também, todas elas gabaritadas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.